Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quem nos acompanha através do rádio e quem também nos acompanha aqui no plenário da Câmara. Em relação a esse assunto da Paloma, da associação, presidente Flávio, conte com esse vereador, com o nosso gabinete. É uma situação constrangedora, no mínimo, e quando, eu acho que é prematuro falar em fraude, mas talvez o que podemos falar aqui é em favorecimento. Quando você mostra um exemplo de uma pessoa que está lá há tanto tempo e não consegue o tão sonhado título, e depois um outro que nem da comunidade pertence e com 7 meses consegue, é um tapa na cara do trabalhador rural. Então, conte comigo, conte com o nosso gabinete. Eu creio que tem sim ser apurado, tem que verificar, porque o INCRA, às vezes ele é chamado de encravado, mas às vezes eles conseguem algumas proezas que até a gente fica até admirado, né? Então, assim, talvez se fosse para todo mundo, presidente, nesse prazo de 7 meses, até deixaria passar isso, mas todo mundo está com título, todo mundo está regularizado, então isso aí é o de menos, né? Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Em relação a essa visita a Cuiabá, presidente, primeiramente quero agradecer vossa pessoa por proporcionar as condições para que pudéssemos estar na capital. Nas redes sociais a gente acompanha que às vezes alguém fala, eu não sei o que o vereador fica fazendo em Cuiabá. Gente, é em Cuiabá que as coisas acontecem, é em Cuiabá que estão os recursos, e sim, os vereadores têm que estar lá. Hoje a Jaisma Alexandra, a vereadora Jaisma publicou uma conquista para o ano que vem, retomar o Festival de Pesca do Trairão, já uma emenda garantida. O vereador Cláudio conseguiu também um outro recurso com o deputado Juca do Guaraná. Hoje o anúncio, o senador Jaime Campos enviando R$900 mil, está na conta. O senador Wellington Fagundes, R$1 milhão também está na conta. Isso é resultado da viagem dos vereadores, da viagem do prefeito, da viagem dos secretários até a capital. Então tem sim que ter essas viagens, essas visitas, porque elas se pagam, né, presidente? O custo que tem para um parlamentar se deslocar até Cuiabá se paga com os resultados que a gente consegue. Em relação a essa audiência, presidente, uma audiência muito importante, são 22 municípios do estado que hoje passam por essa sensação de insegurança no campo, que a qualquer momento pode ter a ampliação de uma área indígena, e me chamou a atenção a fala do senador Jaime Campos. Tá bom, as ONGs, o INCRA, quer aumentar, ampliar a demarcação? Beleza. Pega a área do proprietário, que foi trazido, que foi incentivado pelo governo federal, que foi incentivado pelo governo do estado, lá na década de 80, a povoar essa região. Tá bom, qual que é o valor que você quer na área? E que pague o valor da área. Mas hoje o que oferece são títulos da dívida pública, que o cara vai demorar 20 anos, presidente, para receber. Ou ele recebe de imediato com deságio de até 50%. Então, vê o valor da área, paga o proprietário, beleza, amplia. Mas da forma que está sendo feita, eu considero que não é correto, tem insegurança, tem vários municípios até em situações piores do que a nossa, que a economia fica praticamente inviável se acontecer a ampliação. E em relação à presença do prefeito, senhor presidente, eu não vou falar aqui como vereador, eu vou falar aqui como cidadão, eu votei no Édalo, eu andei essa cidade, eu andei esse município pedindo voto para mim e pedindo voto também para o meu prefeito, que a gente faz parte do mesmo partido, da mesma coligação, e lá quando fala, prefeito de Juína, Paulinho na hora levanta a mão. Prefeito de Campo Novo, Piaia levanta. Prefeito de Brasnorte, barulho do grilo. Então, assim, ficou ruim, porque dos 22 municípios que estão passando por esse problema, só o prefeito de Brasnorte não estava. Então, tem essa situação em relação à questão eleitoral, da época da eleição, o resultado indígena, que a gente sabe que foi favorável ao prefeito, mas eu acredito, presidente, que não ia, de forma alguma, comprometer o relacionamento do prefeito com os indígenas, porque a gente não quer prejudicar. Se tivesse da mesma forma, presidente, um projeto aqui, vamos diminuir a área dos Miqui, vamos tomar a área dos Eriquibatissa, nós não íamos ser favoráveis. O que a gente quer é o equilíbrio, é que o índio tenha paz, tenha tranquilidade para ficar na área dele, que o produtor também tenha segurança jurídica de falar assim, eu vou fazer um investimento porque eu sei que a área é minha. Hoje não tem. Às vezes tem o oferecimento de crédito na instituição bancária, o produtor fala, mas eu vou pegar, daqui a pouco vem uma pancada na minha cabeça. Vereador, só para concluir o que você falou, relacionado ao prefeito, falar que às vezes os indígenas pode não achar legal, o prefeito é favorável que a terra dos indígenas seja explorada. E a terra, o prefeito é de direita, vereador, a terra do produtor rural,
a terra do produtor rural, continue sendo do produtor rural, porque gera receita. E se passar a terra do produtor rural para os indígenas, eles são proibidos por lei, para o governo federal, não produzir. Então, não traga isso para o seu coração, que o prefeito não teve lá, por embate político de fazendeiro e índio, porque o prefeito, ele defende o produtor rural, defende a classe indígena, que eu acho que tem que ser inserido na nossa sociedade, tirar eles desse quadrado que eles colocaram, Sim. não falar nem redondo, no quadrado que eles colocaram. Então o prefeito às vezes não estava lá, vereador. Eu tenho certeza que em algum momento, não sei se acompanha os outros prefeitos, não vão estar também, porque ele estava atrás dessas emendas. Às vezes ele achou prioridade, tinha 3 vereadores representando e não foi. Sim, mas assim, a sensação que fica é que não tem a preocupação que os outros prefeitos estavam tendo. Aí, concordo com o seu posicionamento, mas lá estava o Elton Fagundes, estava o Jaime Campos, da onde veio a emenda, a Assembleia Legislativa estava em peso lá, os deputados federais fretaram um voo e vieram para o evento, participaram, Coronel Assis, Coronel Fernando, todos os deputados vieram de Brasília para participar do evento, retornaram para Brasília, que tinha sessão no período da tarde. Então, assim, um evento que toda a classe política do estado de Mato Grosso estava participando. E tem também críticas em relação ao próprio evento, porque quando eu cheguei para entrar no evento, presidente, tinha um manifesto de índios, e eu tive que passar pelo meio do manifesto, me identificar como vereador de Brasónia para poder adentrar. Do meu ponto de vista, os indígenas deviam estar lá dentro, deviam participar do debate. Não podemos estar todo mundo reunido falando a mesma língua. Tem que ouvir os índios, tem que ouvir opiniões controversas. Isso. Oi? O debate é aberto, mas a polícia segurando os índios lá do lado de fora. Aí não tem. Aí permitiu entrar os parecis, porque são índios que vão falar o que os produtores querem ouvir. Então, eu acho que tem que ser um debate de verdade, aberto, sem polícia, não permitindo a entrada dos indígenas, porque senão fica uma chapa branca. Fica todo mundo lá batendo pau, todo mundo falando que eu gosto de ouvir. Então, essa é a crítica pontual em relação ao evento. Mas, no geral, foi produzido um documento que será encaminhado para Brasília. Presidente, por gentileza, só mais um tempinho, descontando a fala que o senhor pegou da minha parte, para trazer um assunto muito importante, aonde nós temos, nesta última semana, um crime na cidade de Sorriso que chocou o estado de Mato Grosso. Um senhor chegou num pesqueiro e encontrou a ex-mulher e desferiu 5 tiros no rosto e acabou tirando a vida da sua ex-companheira. O feminicídio, em 2024, presidente, o estado de Mato Grosso é o estado que mais matou mulheres no país. Em 2025, os números são ainda maiores. Então, o ano que vem, quando sair o resultado de 2025, esses números serão ampliados. A lei, ela mudou. Antigamente, o feminicídio era uma qualificadora do homicídio, e a pena de 12 a 30. Em 2024, passou de 20 a 40. Mas a mudança do texto da lei, presidente, não trouxe efeito real e prático para a população. Brasnorte está fazendo a sua parte, presidente. O último feminicídio em Brasnorte... Eu vou até pagar às vezes porque eu vou falar. Você sabe o que está acontecendo, William? Eu vejo as leis federais, eles vão contra os princípios religiosos. E eles começam a colocar leis conflitantes entre o marido e a mulher, e essa confusão, o filho e o pai. Então, essas leis estão acabando com o nosso país. Então, o que acontece? Eles estão tentando tirar o direito. Como que o Satanás entrou? Pela cabeça da mulher. Então, colocando a mulher como um ser igual, o homem não é. Ela é o sexo frágil, ela tem que cuidar da família, ela tem que gerar um filho, ela tem que fazer várias coisas que é de Deus, não é eu que estou falando, não, é Deus que fala. A mulher tem a função dela, que eu acho que é mais importante que o homem. Só que essas leis conflitantes estão acabando com o nosso país, está acabando essa criminalidade. Então, eu acho que a culpa parte disso aí, que nada justifica um marginal matar uma mulher por qualquer tipo de situação, mas essas leis conflitantes, tirando o direito de ser pai, tirando o direito de ser homem dentro de casa, tira o direito. Você já imagina, William, tirar o adultério como crime? Você chegar na sua casa, sua mulher estiver se relacionando com um homem, você chegar lá, o fato dela se relacionar com um homem não é crime. Mas se você torturar ela e falar qualquer coisa que chateia ela é a prova viva, não precisa nem testemunha, e você é condenado e perde seus bens. Então essas leis atrapalham a nossa sociedade. A mulher má, ela vai usar a favor de coisas más. E os homens covardes matam as mulheres por covardia. Voltando aqui, presidente, foi 2022, o último caso de feminicídio, justamente no mês de agosto. Nós estamos completando 3 anos que não tem
um feminicídio no município de Brasnorte. Só que, em contrapartida, presidente, o que tem é caso de Maria da Penha. E o caso de Maria da Penha é a porta de entrada para o feminicídio. Então, presidente, eu gostaria de pedir, como parlamentar dessa casa, como um vereador que votou em Vossa Excelência para ocupar essa presidência, nós conversamos antes da eleição ainda em relação à Procuradoria da Mulher, e eu gostaria de sugerir, presidente, que a gente instale aqui na Câmara a Procuradoria da Mulher. Eu acho que é uma ferramenta importante, a Prefeitura está fazendo a parte dela, a Secretaria de Assistência Social tem uma rede de apoio que está funcionando, o Ministério Público está fazendo a parte dele, Poder Judiciário, toda sexta-feira tem uma reunião, que é o grupo reflexivo, isso tem trazido resultados. Então a Polícia Civil, a Polícia Militar estão fazendo os seus trabalhos, e a Câmara, eu acredito que pode ser protagonista, porque somos uma das poucas câmaras do Estado de Mato Grosso, presidente, que tem 4 mulheres. Então, assim, eu acredito que temos como encontrar uma alternativa, presidente, de não te causar uma geração de despesa. Nós temos a servidora Cristiane Bazan, que é uma servidora que é formada em Direito, que poderia auxiliar também nessa questão. A vereadora Célia, se não me engano, se colocou à disposição para ser a representante da Procuradoria também. Tem a vereadora Alexandra, a vereadora Jais, a vereadora Janaína. Então, acredito que essa Procuradoria, presidente, colocaria a Câmara de Brasnorte num papel de protagonista em relação a este caso. Para finalizar, presidente, com a sua autorização, tem uma fala da deputada Janaína, pode veicular? Muito esclarecedora essa fala, que viralizou nas redes sociais. Eu gostaria que quem nos acompanha através da Band também tivesse conhecimento. Por gentileza, Grazi. Nós tivemos aumentos de pena no Congresso Nacional, que o fato de ter aumentado pena não inibiu esses criminosos de continuarem a matar mulheres. Saiu o mapa da violência, Mato Grosso é o estado que mais mata mulheres no Brasil, em 2024. Acontece que agora, em 25, nós estamos com um aumento de 48% nos crimes de feminicídio no estado de Mato Grosso. Então a gente caminha para liderar de novo e para liderar com números ainda mais altos. A cada 100 mil habitantes, 2,5 mulheres são mortas por feminicídio. É o maior número do Brasil. E ano que vem, a previsão é que isso beire ali 3 mulheres a cada 100 mil habitantes. Isso é muito, muito preocupante. Na Assembleia, nós já criamos a Procuradoria da Mulher. Com as câmaras municipais, nós estamos conseguindo fazer isso em todos os municípios. E a receita de combater a violência, ela não é uma receita complicada. Basta você perguntar quantas mães e quantos pais já conversaram sobre violência doméstica dentro de casa. A maioria nunca falou com a filha sobre ela poder ser violentada, e para que ela também não seja abusiva, e nunca falou com o filho também, para ele não ser um agressor e também não viver um relacionamento abusivo. Por isso que esse núcleo de combate à violência no município, ele é o mais importante de todos, porque ele reúne Ministério Público local, Poder Judiciário local, Defensoria Pública local, Polícia Civil e Polícia Militar. Unindo esses entes e mais os representantes políticos, você cria um grande elo para fazer essa proteção da mulher. Presidente, obrigado. Meu tempo extrapolou, mas parabenizar a deputada Janaína por essa bandeira. Esse vídeo viralizou e hoje também a população de Brasnorte tendo acesso a essa informação. Obrigado. Boa noite.